Fala galera, eu já assisti a Guardiões da Galáxia Volume 3 e galera, essa crítica aqui ó, vai ser completamente sem spoilers. Teremos um vídeo aqui no canal também falando sobre as duas cenas pós-créditos que a gente tem no filme e obviamente nesse vídeo a gente vai ter spoilers sim e com certeza. Então galera, já coloca nos comentários aí expectativa de vocês para assistir o filme ou se assistiu, coloque aí o que achou pra gente poder seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Bora lá! Raramente nos despedimos no cinema, especialmente em filmes de super-heróis. Em um mundo cheio de multiversos, reino quânticos e joias do infinito que podem fazer literalmente qualquer coisa acontecer, tudo é possível. Tudo é reversível e o adeus apenas temporário. Se Deadpool quiser fazer algumas piadas com Wolverine, apesar de um final perfeitamente satisfatório em Logan, há uma maneira de fazer voltar ele dos mortos, sem problemas. Quase imediatamente depois que Tony Stark se matou, o público estava se perguntando como Robert Downey Jr. poderia voltar ao MCU. Mas os Guardiões da Galáxia sempre se destacaram da multidão e jogaram de acordo com suas próprias regras. Enquanto o MCU ainda estava preso na Terra, os Guardiões, um grupo pouco conhecido de desajustados que se uniram para criar uma família estranha, mas adorável, estavam patrulhando os céus. James Gunn pegou uma equipe marginal da Marvel e se tornou o segmento mais interessante do multiverso Marvel, na maioria das vezes contando sua própria narrativa independente, longe das peças maiores do quebra-cabeça do MCU, e foi muito melhor para isso. Guardiões da Galáxia sempre foi o bebê de James Gunn, e portanto, com Gunn saindo para comandar a DC, é hora dele se despedir dessa equipe, e ele o faz de maneira satisfatória, que é cheio de emoção, humor e ação, que parece uma criação que apenas Gunn poderia criar. Provavelmente veremos alguns desses personagens novamente no futuro, quase definitivamente sim, mas com Gunn como capitão, volume 3 parece a última vez que nós veremos esses personagens dessa maneira novamente, e Gunn dá a eles uma despedida maravilhosa. Voltamos a ver os Guardiões em lugar nenhum, que eles transformaram em sua base, e uma comunidade bastante confortável. Quando a equipe é atacada por Adam Warlock, os Guardiões partem uma nova missão que os leva até o Alto Evolucionário, um homem com complexo de Deus que faz experiências com criaturas vivas para criar uma sociedade perfeita. O Alto Evolucionário também é o homem por trás da evolução de Rocket Raccoon, para o que ele é hoje, um passado que Rocket evitou ao longo de toda a série que o volume 3 finalmente se aprofunda. Rocket é de muitas maneiras a estrela desse filme aqui, e sua história de fundo é uma história comovente que Gunn consegue tornar eficaz, apesar de ser entre um guaxinim e seus amigos animais. Esta é uma história que os Guardiões têm insinuado na última década, e Gunn consegue torná-la uma das histórias mais emocionantes já contadas no MCU. Além da história de Rocket, também temos a história de amor unilateral entre Peter e Gamora, que ainda não se lembra de seu passado romântico com o Senhor das Estrelas. A maneira como Gunn lida com essa dinâmica é maravilhosamente carinhosa, e um tipo de relacionamento que não vemos com muita frequência na tela, onde uma pessoa ama a outra, mas a pessoa que ela amou não é mais a mesma pessoa. Embora sim, os relacionamentos geralmente terminem assim com o tempo, e não porque o pai sedento de poder de uma pessoa os derrubou de uma montanha mágica, mas Gunn faz essas emoções realmente ressoarem, e para crédito ainda mais dele, Chris Pratt interpreta esses momentos com honestidade e dor profunda, que te pega muito de surpresa. Como ponto culminante da história desse grupo, e com os Guardiões agora maiores do que nunca, James Gunn precisa se equilibrar um pouco, mas na maioria das vezes lida bem com esse desafio. Enquanto o volume 3 se concentra principalmente em Rocket e Quill, a jornada maior permite que cada personagem tenha seus próprios grandes momentos, mesmo que não haja tempo para dar a eles seus próprios arcos individuais. Mas essa estrutura funciona bem, principalmente com um elenco tão grande. Drax, Mantis e Nebula são frequentemente colocados juntos em combinações hilárias que também falam sobre seus maiores dons dentro do grupo. E também temos a quantidade certa de novas adições em Kraglin e o adorável cachorrinho Cosmo. James Gunn tem que fazer malabarismos muito com este final, mas mais uma vez ele mostra que é um mestre em saber exatamente como trabalhar com um grande conjunto. O diretor encontra a maneira perfeita de terminar cada uma das histórias desses personagens de uma maneira que parece estar de acordo com a direção que eles seguiram o tempo todo. Enquanto a edição do volume 3 muitas vezes pode ser um pouco confusa, com o filme indo e voltando entre a história de Rocket e a última missão dos Guardiões, sem nenhuma rima ou razão real, é apenas um pouco perturbador e ainda consegue fazer uma combinação geral de sucesso. Mesmo com um tempo de execução de 2 horas e meia, que passa realmente voando assim, Adam Warlock se perde um pouco na mistura. James Gunn provocou Warlock ao longo dessa trilogia, e sua inclusão aqui parece um cenário de agora ou nunca. Warlock em grande parte define a história em movimento. Embora faça parte da jornada, ele nunca combina com o restante da narrativa de uma maneira realmente prática. Will Potter é divertido em um papel que o coloca como poderoso, mas meio manequim, uma dinâmica que o próprio filme nota que esse universo já tem de sobra. Mas considerando quantos, realmente, personagens de James Gunn tem pra brincar, é impressionante que esse aqui, vacila um pouquinho.
No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre o Alto Evolucionário, um vilão ameaçador que acaba com a recente tendência da Marvel de antagonistas compreensíveis, já que o ator se torna um monstro completo aqui. O objetivo do Alto Evolucionário é a perfeição, e os meios pelos quais ele persegue esse desejo costumam ser perturbadores e estranhos, e se encaixam perfeitamente nos instintos mais sombrios da filmografia de James Gunn, já que o Alto Evolucionário tem um rosto que parece esticado em seu couro cabeludo, e uma propensão para fazer estranhas máquinas híbridas de animais que se parecem com rejeitos. Mas embora seja difícil dizer adeus, também é revigorante poder fazer. Apesar dessa equipe aparentemente não ter nada em comum, na última década, o diretor escreveu esse grupo de uma forma que os faz realmente sentirem como uma família que se ama e cuida um dos outros. Isso não é cínico como os filmes anteriores, às vezes, mas sim, volume 3 realmente se inclina para a profunda adoração de cada membro dessa equipe, o que eles realmente sentem um pelo outro. Não importa que combinação de personagens a gente tenha, essa amizade flui através dela, e sabemos que cada um desses companheiros de equipe arriscaria suas vidas por qualquer um dos outros. E é essa paixão e devoção que faz o Guardiões a melhor equipe de super-heróis da MCU. No entanto, uma perda ainda maior do que essa equipe é perder James Gunn, com quem a Marvel se arriscou, permitindo que o roteirista e diretor, que só havia feito filmes menores, permitiu que ele pegasse uma equipe de personagens raramente conhecida e os transformasse em um dos segmentos mais amados do universo da Marvel. De muitas maneiras, James Gunn trouxe humor ao MCU, um amor entre os personagens, e ele realmente se importava com a música usada nesses filmes. Todos os elementos que permearam o resto do MCU. É surpreendente o que ele fez com os filmes dos Guardiões da Galáxia, pegando personagens que ninguém conhecia e transformando eles na melhor parte realmente desse mundo. Após uma fase 4 bastante decepcionante e um começo nada realmente animador com Homem-Formiga, Vespa e Quantumania, James Gunn deixa o MCU mostrando a Marvel quais lições eles devem aprender com seu trabalho nessa trilogia. Esses filmes devem ser conduzidos pelo coração, não pela inevitável sequência de luta do terceiro ato ou pelas tentativas de estabelecer a próxima década de conteúdo. O volume 3 mostra como o MCU é muito melhor quando a Marvel permite que um criador veja realmente sua visão, em vez de colocar sua visão no criador. Na verdade, a perda mais dolorosa do volume 3 acaba sendo o próprio James Gunn. Mesmo depois de 3 filmes nesse universo, ele conseguiu fazer com que todos esses filmes parecessem novos e únicos, nunca diluindo o nosso amor por esse grupo, e saiu antes de ficar girando em suas rodas. O MCU teve muitos grandes diretores nesse universo, mas ninguém aproveitou ao máximo as liberdades e o potencial desse universo como James Gunn, e essa ambição, visão e senso de coração e humor vão fazer muita falta nesse mundo. Guardiões da Galáxia Volume 3 não é apenas a despedida ideal para esse grupo, é o melhor filme do MCU em anos e um lembrete do quão divertido e comovente o MCU pode ser. Os Guardiões da Galáxia eram realmente uma das melhores partes do MCU, e James Gunn criou o adeus perfeito para essa equipe de desajustados. Então galera, coloquem embaixo nos comentários. Primeiro, não assistiu ainda? Expectativa de vocês para assistir esse terceiro filme dos Guardiões? E se já assistiu, coloque embaixo o que achou para a gente poder seguir conversando. Take 04, viva o sonho aqui!